Banheiro. Poucas coisas trazem tanta naturalidade, simplicidade e humanidade quanto isso, né? Um local público ou privado em que as pessoas podem tomar banho e fazer suas necessidades mais básicas. Sem mencionar as variações. Banheira, aquele item para rico tomar banho. O banheirão, no aumentativo, vira sinônimo de putaria. Ou o banheirinha, que já é uma gíria usada no futebol. Uma palavra, muitas variações, muitos significados. Acontece que quando a gente está falando de pessoas trans, a ida ao banheiro não é algo tão naturalizado assim. É aí que mora grande parte da nossa insegurança e dos nossos medos. Principalmente quando a gente está no começo, que ainda tem medo de se impor. Nos primeiros 3 meses da minha transição, eu só ia ao banheiro se eu tivesse algum amigo cis ao meu lado me acompanhando, tá ligado? Por medo de sofrer qualquer tipo de violência. Depois de 3 meses eu comecei a ficar mais confiante e passei a ir sozinho no banheiro e aí as violências naturalmente vieram. Durante esse período o saldo foi 3 infecções urinárias e 2 agressões físicas no banheiro. Infecção urinária porque eu evitava ao máximo utilizar o banheiro e as agressões físicas quando eu decidi usar. Porque os casos de violência contra pessoas trans que acabam tendo mais projeção são de mulheres trans e travestis dentro dos banheiros femininos. E isso acontece, mano, porque muita gente enxerga essas mulheres trans como uma ameaça para mulheres cisgêneras. Nós, homens trans, para eles, somos vistos enquanto mulheres, tá ligado? E por conta disso não existe todo esse alvoroço, porque dentro do banheiro masculino, quem tá em perigo, teoricamente, é a gente e não eles. E aí tudo bem. Mas quem a gente mais vê levantando essas bandeiras de mulheres trans e travestis não poderem entrar no banheiro feminino são 2 públicos em específico, que são as feministas radicais e os homens masculinistas, né, o famoso Red Pill, com exatamente o mesmo discurso. E que discurso é esse? Que mulheres trans e travestis vão entrar no banheiro para abusar sexualmente de mulheres cis e de crianças. Sim, eles sempre adicionam as crianças, né, para deixar com mais medo ainda. Por isso que quando vocês me perguntam se eu toparia um papo com uma Radfem ou com um Red Pill, minha resposta é sempre não. Primeiro porque eu tô tentando aprender a escolher minhas batalhas, tá ligado? Segundo, porque pra você tá vendo em uma mulher trans uma potencial estupradora, você teria que estar enxergando ela como um homem cis. Ou seja, é uma visão genitalista, tem como fator determinante pro gênero a genital. Então, se você nasceu com um pênis, você vai ser homem. Se você nasceu com uma vagina, você vai ser mulher. Então, essa visão, mano, ela já parte de um princípio de que a nossa identidade trans não é válida. Literalmente visto como uma patologia, tá ligado? Então, daqui pra frente, não tem conversa, porque a gente tá partindo de lugares muito diferentes. Primeiro, para ter qualquer tipo de debate, precisa haver o entendimento e a compreensão de identidades trans como tão válidas quanto identidade cis. Não tenho nem como argumentar sem perder a paciência, tá ligado? Com uma pessoa que tem a audácia de achar que pode dizer como alguém deve se identificar ou não. Eu não acho que pode sair nada de produtivo de um debate como esse, sabe? Então, apesar de toda essa inversão de valores que a sociedade cisgênera gosta de fazer, é muito importante que vocês saibam que a gente tem muito, mas muito mais medo de entrar no banheiro e encontrar uma pessoa cis do que vocês de entrar no banheiro e encontrar uma pessoa trans. Porque o medo de vocês é irracional. Não existe nenhum dado ou pesquisa que mostre que mulheres trans entram no banheiro ou qualquer outro espaço que fosse para abusar sexualmente de mulheres cisgêneras. Os únicos dados que a gente tem de violência sexual contra mulheres cis são vindos dos próprios homens cis. Nenhum homem cis nunca precisou se vestir de mulher, entre aspas, para entrar no banheiro para assediar alguém. Porque eles podem fazer isso em público na nossa sociedade. Eles fazem isso no ônibus, no shopping, nas ruas, e eles não estão nem aí porque eles têm certeza da impunidade. O meu convidado de hoje usa o banheiro masculino, mas em nenhum momento durante essa entrevista ele pediu para usar o banheiro. Além do mais, o banheiro aqui de casa é sem gênero. Sim, aqui é um espaço seguro. Então bora conferir a entrevista do programa de hoje depois da vinheta. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Jamil Grau, Jamilzeira ou só Jamil, como você prefere? Jamil. Jamil.
Seja muito bem-vindo, mano. Oferecimento: Cispelex repele todo tipo de gente cis. Eficácia de 99% contra a radiofobia. Você é cis e sofre com medo de encontrar pessoas trans no banheiro? Não vá ao banheiro. Adquira já a sua fralda. Fralda Cis. Pra começar, queria pedir pra você se apresentar, falar um pouco de você. Meu nome é Jamil Ribeiro, eu sou piauiense, sou nordestino. Eu fui o primeiro psicólogo trans a formar na Universidade Estadual do Piauí. E aí eu sou psicólogo, né, atendo clinicamente as pessoas. E eu produzi conteúdo por um tempo, né, ali pelo período da pandemia e tudo mais, quando começou a minha transição. Você começou a produzir conteúdo na pandemia e você também faz parte do perfil Cara Gente Cis hoje, já faz um tempo, né? Bom, quem não conhece o perfil eu vou deixar aqui, né? Acho difícil alguém não conhecer, pelo amor de Deus, né? Então, estão errando, mas tá aqui para quem não conhece e quiser acompanhar. E queria pedir para você contar um pouco sobre o perfil, como que você começou a participar, como que entrou na sua vida, enfim. Foi ali mais ou menos no início da minha transição, né? Quando eu comecei a me entender como pessoa trans, a discursar também, tinha toda aquela coisa, por exemplo, meu perfil do Instagram era fechado. E aí, mais ou menos em maio ali, em 2020, né, quando o Demetrio morreu, aquilo ali tinha mexido muito comigo, mesmo conhecendo ele, né? Porque eu também não tinha essas pessoas trans no meu cotidiano. Então eu procurei seguir muitas pessoas trans e tudo mais, acabei conhecendo ele pela internet. E aí fiz uma poesia, né? Eu gostava de escrever e tal. E aí essa poesia fez eu querer abrir o perfil, acabou chegando outras pessoas que são meus amigos até hoje. O Fernando foi uma dessas pessoas. Sim. Né? Ele veio falar comigo, foi elogiar, e pra mim aquilo ali foi muito significativo, porque assim, eu não era visto também por outras pessoas trans, né? Eu acompanhava elas, mas não tinha essa relação com elas. E o Fernando foi uma das primeiras pessoas, né, que teve esse acolhimento comigo. Ele passou a acompanhar também as coisas que eu produzia, né? Sim. E aí em 2020 mesmo ele decidiu que o Cara Gente precisava de uma equipe, porque era ele sozinho e ele queria outras pessoas, né? Eu era uma pessoa não binária, e aí a gente chamou outras pessoas PCDs, pessoas que não eram brancas, para ajudar a produzir conteúdo e produzir mais deboche, mas desenvolver um pouco mais na mesma moeda ali, do que a gente, as raivas que a gente passava, né? Sim. Então a ideia sempre foi pegar esse ódio que a gente recebe diariamente e transformar em piada. Isso foi uma coisa que foi muito importante para mim também. Eu, quando comecei a produzir conteúdo, eu falava só sobre temas muito sérios. Na verdade, não só sobre temas sérios, né? Porque eu ainda falo de temas sérios, né? Falando de transfobia, a gente não tá falando de brincadeira. Mas eu só respondia dessa maneira também. Então, de uma maneira muito densa, de uma maneira muito séria, trazia dados e pesquisava. E eu ainda faço esse tipo de conteúdo porque eu acho importante, eu acho relevante. Mas era um conteúdo que ele me demandava muito, emocionalmente. Ele me desgastava muito, porque eu tinha que ficar falando as mesmas coisas. E as pessoas não me ouviam. E aí eu falava a mesma coisa, e aí eu recebia a mesma mensagem de ódio. E aí eu comecei a olhar por esse lado também. Eu falei assim, se eu continuar assim, eu vou acabar com a minha vida aqui. E eu não tô recebendo nada ainda pra estar aqui. De graça. Então assim, eu vou lidar de outra maneira. Eu vou trazer respostas que são mais leves pra mim. Né? Tipo assim, também pras pessoas, né? Porque no final a gente quer atingir um público com o nosso conteúdo. Mas assim, respostas que sejam leves pra mim, que não me demandem tanto emocionalmente, que me deixam tão mal depois, assim, sabe? Porque é muito desgastante ter que ficar explicando a mesma coisa toda hora. E aí você estava falando que vocês buscaram muitas pessoas para compor um time ali, para vocês continuarem produzindo conteúdo ali pela época da pandemia, né? De trazer múltiplas visões dentro da comunidade trans, né? Infelizmente, né, muito do que se sobressai hoje de discursos dentro da comunidade trans é o discurso da galera branca, trans, ou da galera que tem passabilidade cis, da galera trans que tem condição financeira, e muitos dos discursos, que é da maioria, né, fica para trás. Então é muito importante a gente trazer essa diversificação também em quem está produzindo, né, na hora que a gente pensa que tipo de conteúdo a gente está consumindo, né. Sim, exato, né, e para quem que esse conteúdo é produzido, né, porque às vezes digamos eu produzia conteúdo mais para as pessoas cis, para que elas não me constrangessem pessoalmente, né? Então,
você não ia ter a desculpa de não ter visto um vídeo meu explicando que você não pergunta da cirurgia de uma pessoa trans se você não conhece ela, que você não erra o pronome dela depois ela ter te dito qual é o certo, entendeu? Então era mais a gente tem que estar se comunicando para se defender, né? É uma coisa que cansa, você tem que ser obrigado a se posicionar, senão as pessoas não vão te respeitar. Sim. E aí é uma mudança de perspectiva, né, também, porque daí, tipo, ao invés de ficar falando pra cis, você passa a falar com pessoas trans. Porque no final, o tipo de conteúdo que as pessoas trans querem ouvir é esse também, né? Porque elas sabem que você não pode perguntar o nome morto de uma pessoa trans, né? Sim. Mas trazer essa leveza, né, com humor, com descontração, respondendo com piada, é uma moeda que eles não estão esperando. De ter pessoas trans produzindo esse tipo de conteúdo é recente. E hoje a gente vê várias pessoas trans produzindo conteúdo nesse tom. E isso é muito importante, porque faz a gente tratar de outra maneira também. E mostrar pra eles que a gente tá, tipo assim, se fudendo com o que eles acham, né? Tipo assim, porque eles acham que a gente vive em função da ideia deles, né, a galera cis. E tem uma pressão pra pessoa trans ela ser didática, que eu acho que é isso que tinha no teu conteúdo, né? Porque uma coisa é você querer ser didático, querer estudar a sua história, explicar, né? Se aprofundar em gênero, se aprofundar em sexualidade, mas você se sente encurralado para você ter que ter esse conteúdo, né? Porque senão não tem outra forma de você se comunicar, é uma sina, né? Você acaba, como a Linda Quebrada fala, né? Fica leve para você e aí fica pesado para mim. O outro menino que eu recebi antes de você foi o Juninho, e ele também produz conteúdo, e ele é motoboy. E ele produz conteúdo sobre isso, então ele pouco fala sobre ser um cara trans ou não, ele só coloca lá que o nome dele é Júnior e é isso que as pessoas precisam saber, né? O conteúdo dele não é sobre isso, ele fala sobre o trabalho dele. Agora ele traz um pouco mais, mas a maior parte é sobre o trabalho dele. E eu falei pra ele que eu acho isso muito legal, porque a gente tira essa ideia de que a gente precisa falar só sobre isso, como se fosse uma profissão ser trans, como se fosse toda a nossa identidade ser trans, sendo que ser trans faz parte da minha identidade. Mas não é só isso, né? Sim. Eu sou muito mais do que isso, senão a gente ia ter todo mundo na mesma identidade, todos os homens trans, todas as mulheres trans. E não é, né? A gente tem nossa individualidade. Não é porque eu sou trans que eu sou obrigado a ser didático, que aí depois a pessoa cis encontra uma pessoa trans que não quer ensinar ela e a pessoa trans é rechaçada. Ela não é obrigada a ser didática. Sim, e aí colocam a gente muito nesse lugar, né? Tipo, você não quer respeito, então você tem que ensinar. E inclusive a pessoa trans não é nem obrigada a ser letrada sobre isso, né? Tipo, é sempre bom ser, mas assim, não é todo mundo que tem oportunidade de ser, né? É uma coisa que eu falo, assim, e que já eu escutei muitas pessoas falando também, que é o seguinte: você só milita se você tem o que almoçar e o que jantar. Senão você não vai atrás disso, porque existem outras prioridades na sua vida, que é comer, que é saber onde você vai dormir hoje. Então, assim, as pessoas também pegam isso, tipo assim, pega uma pessoa trans e que tem uma visão, sei lá, que fala alguma besteira, vai entre aspas, alguma coisa até que soe preconceituoso pra gente. Mas essa pessoa trans falou isso. Pô, se é uma pessoa transgista, a pessoa trans tá ali, tá sempre ensinando, tá sempre falando, então tá certo que ela falou, é isso 100%. Sendo que ninguém tem o poder de falar por uma comunidade inteira, né? A gente não é o mesmo também, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu tava te falando antes, né? É uma pessoa trans, teu amigo, né? Que ele é motoqueiro aqui em São Paulo, não é a mesma coisa de uma pessoa trans motoqueiro lá no Nordeste. Entendeu? O Ceará tá sendo campeão em assassinato, Pernambuco também, então estão matando as travestis dentro da casa delas, né? Lá do lado de onde eu morava, em Teresina, do lado do Maranhão. Em Timon, entraram na casa do homem trans pra matar ele. Então, assim, é uma coisa que assim, você só acessa dependendo do lugar que você tá. E aí, como é que você pega uma pessoa trans que às vezes não tem um recorte, não sabe como é as coisas lá no Nordeste, não sabe como é a coisa, como é uma transfobia, você não sendo uma pessoa branca, você não sendo PCD, sei lá, e aí você vai e generaliza isso, como se aquela pessoa pudesse, né? Sim. Abarcar todas as outras vivências. Exato. Eu acho que, tipo, ser uma pessoa cisaliada faz parte de entender a pluralidade da nossa comunidade. Faz parte de entender que existem homens trans, pessoas trans masculinas, travestis, mulheres trans, pessoas não binárias, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de todos os tipos que são pessoas trans. Então, a gente sempre precisa olhar para todas essas intersecções, né? Porque
porque senão a gente não vai estar acolhendo, né, de uma maneira completa, né, toda a comunidade. Agora, pra gente descontrair um pouco, vou chamar o quadro. Não sei se está preparado. Você está preparado? Tô preparado. Tá preparado? Então, Jamil, seja muito bem-vindo ao quadro Radfem ou Red Pill. Eita. Agora eu vou ler pra você 3 frases que eu peguei na internet hoje, e você vai ter que me falar se você acha que foi uma Radfem que disse ou se você acha que foi um Red Pill que disse. Eita. Tá certo? Vamos lá. Então vamos lá. Número 1. Mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Radfem ou Red Pill? Radfem. Radfem. Eu. Errei. Foi um Red Pill que disse isso. Caraca. Inclusive um dos mais famosos, Nicolas Ferreira da Itália. Foi ele que disse. Nicolas ou Nicole, né? É. Às vezes ele bota a peruca dele lá. Depende do dia. Depende do dia. Número 2. Um homem de sutiã nunca vai te defender. Radfem. Radfem. Muito bom. Acertou. É só esperar o pior delas, né? Exato. Agora, número 3. Aprenda a usar muito bem sua língua e seus dedos. Radfem. Não. Por incrível que pareça, essa foi dita por um Red Pill, pelo Calvo do Nossa. Campari. Ele disse, respondendo uma caixinha de perguntas, quando um cara perguntou pra ele assim: tenho pau pequeno, e agora? Nossa, ele ajudou o cara. Ele com pau ajudou. pequeno, mano. Imagina nós que não tem pau. Essa eu fiquei chocado também, eu falei, nossa, Caramba, tô eu chocado. não estava preparado para isso. Como que você se posiciona politicamente? Assim, como você enxerga isso na sua vida, a política, enfim, como que você vê isso? Ah, eu me vejo como uma pessoa de esquerda, porque assim, eu não acho, não sei, eu não consigo ser meio termo em relação a algumas coisas, né? Tipo, aos direitos humanos, a, sei lá, privatização de metrô, né? Esse tipo de coisa. E aí, enfim, né? Eu acho que dentro da esquerda que você também pode tentar mexer alguns pauzinhos, porque dentro da esquerda a gente também tem as problemáticas, né? Uhum. Uma das pessoas que mais foi transfóbica comigo foi uma pessoa que foi candidata a vereadora, entendeu? Então, tipo assim, ó, é dentro da própria comunidade LGBT e dentro da própria política. Então, assim, eu entendo que eu preciso ocupar aquele espaço juntamente com aquela pessoa transfóbica, ou eu saio daquele espaço e a pessoa transfóbica continua mantendo a hegemonia da coisa toda. Sim. Ainda sobre política, assim, quando você sentiu a necessidade de se posicionar politicamente, você acha que isso veio depois de você se assumir um cara trans? E eu não tô falando nem de você se posicionar politicamente direita e esquerda, mas, por exemplo, quando você veio do Nordeste pra cá, você sentiu com certeza xenofobia. Sim. Né? Então, e isso, por mais que a gente no começo não pense como direita ou esquerda, é um posicionamento político. Sempre na sua vida, foi quando você veio pra cá, quando você sentiu na pele a transfobia, xenofobia, ou já era uma consciência que já veio de antes com você, que você já tinha essa consciência de casa, ou de amigos que você convivia, ou da faculdade, enfim. Ah, tipo, de casa eu tive um pouco por ser muito mais próximo da minha família materna, né? Então eram pessoas que passaram muito necessidade e tudo mais. Minha mãe passou necessidade, meu pai também. E aí eles tinham esses valores, assim, né? De ser muito por dentro do que o governo pode dar pra gente, do que é nosso direito, do que sabe, que a gente pode conquistar, independentemente de onde a gente veio. Mas assim, eu senti mais a necessidade de me posicionar no curso de psicologia, né? Porque aí lá, por exemplo, você começa a ver os outros atravessamentos. No curso de psicologia eu era uma menina branca, lésbica, né? E aí tinha outras pessoas que eram LGBTs, mas não tinham o mesmo recorte que eu, né? Eram pessoas que eram pretas, pessoas, né, que foram de escola pública, eu estudei em escola particular a vida toda, então tinha essa quebra também disso de também dividir sala com pessoas que eram muito evangélicas, então não é que
que foi a necessidade de me posicionar, né? A diferença do outro me colocou nesse lugar, porque aí a gente vai vendo, né? Pô, eu só tô vendo que o preconceito existe porque as pessoas evangélicas, elas não entendem que outras pessoas que não são evangélicas existem, por exemplo. E assim, para as outras pessoas cis, para nós pessoas brancas. Observando, né? Observando. E aí com o tempo isso foi mudando, né? Por exemplo, à medida que eu fui tendo conexão com essas outras coisas, né? O assassinato da Marielle, né? Não só da Marielle, mas a perseguição que todas as pessoas passaram ali. Mas era bem mais aquela coisa de como eu ia ocupar a universidade. Sim. Né? Então, por exemplo, se criou uma Liga LGBT, eu fiz parte da fundação da Liga LGBT, mas era monopolizada por caras gays. Sim. Né? E eu não permaneci na Liga LGBT. Então, assim, hoje, claro, tá reformulado, tem pessoas trans lá, mas no meu tempo era questão de atravessamento. Então, à medida que eu ia vendo que eu precisava existir, assim, porque não tinha esse espaço, foi à medida que eu fui me aproximando mais da política, né? De ir atrás de quem é o deputado que se alinha com algumas coisas que, por exemplo, não tem pessoas trans vivas. Não é nem a questão da pessoa ser de esquerda, mas a pessoa não ter pensamentos, políticas anti-trans, digamos assim, que é só o que a gente tem aqui. A gente tem a bancada evangélica, né? Então é uma política anti-trans, é uma política de extermínio. Né? Então foi mais pelo curso mesmo, mas, claro, depois que eu transicionei foi assim, disparado, né? De perceber, enquanto pessoa trans, quantos direitos eu perdi. Eu acho que é uma angústia que a gente sente no começo, assim, de... Pô, não é que eu tenho um receio de ser trans, não tenho receio de hormonizar, não tenho receio de operar, não tenho receio de me relacionar, mas o que eu perco enquanto uma pessoa trans? Eu acho que é isso que a gente passa, né? Você transiciona e automaticamente você perde. Você perde lugar político, você perde lugar na universidade, você perde esses afetos. Aí como não, né? Você politizar mais. Sim. Você comentou, né, da Liga LGBT que teve na sua faculdade, que no começo, quando você participou, tinham muitos homens gays cis, né? Sim. Você sente que dentro da comunidade a gente precisa cada vez mais buscar o nosso espaço sólido enquanto comunidade trans, não enquanto comunidade LGBT, assim, tipo, não buscar um espaço dentro da galera cis, porque eu sinto que às vezes a gente perde muito tempo com isso, assim. Tipo, a gente quer ser visto pelo resto da comunidade LGBT, sendo que, pra mim, a gente só consegue ter essas conquistas, né, de direitos até, e a gente vê essas mobilizações agora, a gente só consegue conquistar essas coisas se fortalecendo entre a gente, se ajudando entre a gente, e não buscando esse espaço dentro de uma comunidade LGBT. Pelo menos essa é a minha percepção. O que você acha sobre isso? Eu acho que foi justamente essa minha maior dor. E eu acho que foi o motivo principal que eu saí do Nordeste, entendeu? Era sempre, por mais que eu me frustrasse, me ressignificasse, eu sempre esperava alguma coisa das pessoas LGBTs, né? Então, no caso de transfobia, por uma pessoa que queria ser uma figura pública, como é que você não se sente invisível e insignificante, sendo que uma pessoa que se propõe porta-voz da comunidade LGBT não respeita seus pronomes, tem dificuldade para acertar seu nome, você vai entrar num bar que é o seu bar preferido, as pessoas elas falam que não sabem como te chamar. Meu nome é Jamil, cara. É só chamar Jamil. E aí eu acho que foi isso que eu fui entendendo a força. Porque, como eu falei, né, não tinha uma pessoa trans, não tinha um Mateus lá do meu lado. Olha, você tem que entender que não é porque a pessoa é lésbica que ela não vai ser transfóbica. Se ela é gay, que ela não vai ser transfóbica. E eu não tinha esse entendimento. Eu tinha o entendimento de que... eu tinha um entendimento sempre que não era a intenção, que aquela pessoa estava aprendendo, porque na minha cabeça eu acho que quando eu transicionasse eu ia perder tanto que eu não podia perder aquelas pessoas, e aí você fica na esperança daquelas pessoas se mobilizarem. Por exemplo, a universidade demorou 9 meses para colocar o meu nome social lá. Sim. Quantas pessoas da minha sala foram questionar a coordenação? Ninguém. Depois que eu saí do curso. Sim. Né, de perceber, por exemplo, que aquilo ali era uma invalidação também, não só a coordenadora que me chamava de princesa, mas o fato de que estava todo mundo calado. Então, se não incomoda você, como é que você diz que você me vê, que você me respeita? Se não te incomoda as pessoas errarem no mundo. Então, à medida que eu fui vendo, né, que é aquela coisa nós por nós que a gente fala, que o Fernando, que eu nunca vi na vida, lá de Florianópolis,
admirou o meu trabalho, me chamou para trabalhar com ele, e um amigo que eu passei 5 anos estudando com ele não consegue falar que é paia. Sim. Ó, coordenação, professor, você não tem o direito de errar o nome da pessoa, você... Porque o cis aliado é isso, né? Não tem uma mobilização, tem zero. Tipo, eu entendo que você faça transfobia, mas eu não posso fazer nada. E é esse o defeito, né? Eles sempre acham que não é com eles. Sim. Mas não foi as pessoas trans que inventaram a transfobia, Exato. as pessoas cis que tem que resolver. Exato. Né? Então essa isenção das pessoas LGBTs me fez perceber quão politicamente a gente está atrás delas, né? A gente é menos cidadão que elas. Então, se eu fosse esperar de pessoas que já têm a cidadania delas garantida, entender o fato do meu nome não estar ali, né? Eu ia morrer esperando. Sim. Né? Então, acho que foi isso mesmo que fez eu separar. Foram as frustrações mesmo, as pessoas que saíram da minha vida, as pessoas que bateram de frente comigo, né? Então, se eu me posicionar como sempre se posicionou, né? Ó, cara, esse comentário aqui, não faça esse comentário. Não fala da minha genital, não fala da minha cirurgia. Era visto como extremo. Sim, né? Então, radical, né? É radical. Como é que é radical? Eu pedi pra pessoa me respeitar. né? Aí você fica de louco, você fica, não, eu sou exagerado, eu sou louco. Eu me sentia culpado quando as pessoas tentavam me tratar no masculino e erravam. Eu ficava constrangido, eu falava, putz, eu tô exigindo também, tipo, ficava assim, tem o jeito dela. Não, tá aprendendo. E eu, tipo assim, me fudendo há 23 anos, 22 anos, ninguém nunca respeitando minha identidade. Eu tive que lutar muito, né? Nós, pessoas trans, nós temos que lutar muito pra conseguir ter o direito de exercer a nossa identidade, coisa que para as pessoas cis é dada, né? E aí, mesmo assim, a gente ainda tem que ter paciência, pedir paciência. Não, calma, já melhora, aprende. Então é muito problemático tudo isso, né? E eu acho também que essa questão da comunidade LGBT, não só essa questão da gente ter a consciência, mas também, por exemplo, quando a gente pensa em políticas públicas, vamos fazer políticas públicas para LGBT. Só que a gente sabe que políticas públicas para o LGBT é basicamente política pública para gay cis. Sim. Porque quando a gente fala em LGBT, quem fica para trás dentro dessa comunidade, dessa sigla, são pessoas trans, são pessoas intersexo. Quando você fala que vai fazer, sei lá, abrir uma vaga na sua empresa para pessoas LGBT, eu duvido que você faz questão de colocar uma pessoa trans, eu duvido que você faz questão de colocar uma pessoa intersexo. Fica sempre no gay cis branco, né? Ou na lésbica cis branca, mais comum gay cis branco. Então, o quanto que isso também promove o nosso apagamento e o quanto que é conveniente para eles que a gente continue dentro dessa sigla, para que o nosso apagamento continue sendo promovido, né? O que fica às sombras deles, né? Então, sim. É uma covardia muito grande você deduzir que essas coisas estão garantidas pra gente, né? Enquanto a gente tá, por exemplo, lá no Piauí tem um ambulatório trans e ele não é velho, ele é novo, ele foi inaugurado tem poucos anos e não tem hormônio para as pessoas. O único do estado não tem. E aí você começa a pensar, né? Um hormônio que é R$300, né? R$400. Quem consegue pagar esse valor de dinheiro que muitas famílias sustentam no mês, eu quero pedir pra você chamar um quadro pra gente. Você vai chamar ele do seu jeito, tá? Você vai olhar pra câmera e vai chamar. Vou te mostrar o nome do quadro. Esse aqui é o quadro. Tá. Aí você vai olhar pra essa câmera e vai chamar do jeito que você achar que tem que chamar. Esse é o nome do quadro. Esse é o nome do quadro que eu te mostrei aqui. Tá. Galera, agora a gente vai pro quadro Top 5. Te senta aí. Sejam muito bem-vindos ao Top 5, o tema do programa de hoje, coisas de cis. Número 5, furar a orelha de recém-nascido, só pra todo mundo ter certeza que é menina. Número 4, ficar puto quando alguém erra o sexo do seu cachorro. Pô, meu, como assim você chamou a Belinha de ele? É um cachorro, caralho. Número 3, chá revelação. Número 2, sapatênis. E número 1, não saber o que é cis. Como que foi o começo desse movimento pra você na sua vida? De você falar, putz, eu preciso conviver com mais pessoas trans? Eu acho que foi justamente a partir da dor, né? Então, me causava muita dor não passar a transfobia, mas saber que ninguém se posicionaria ali comigo, né? Então, não chegava nos outros, não feria os outros também, né? E aí eu vi que era muito solitário.
E eu acho que é daí que muitas pessoas trans são muito carentes, né, desse tipo de afeto, porque às vezes as pessoas querem se importar, mas elas não validam, né? Então, eu atendo na clínica mais meninos trans. E é tipo assim, é discrepante em relação às duas pessoas cis que eu atendo, o quanto as pessoas trans elas são negligenciadas, né? Pela própria parceira, pelo próprio parceiro, de a transfobia acontecer ali, e a pessoa, não, mas não foca nisso, não tem ninguém falando do seu seio, não tem ninguém te perseguindo. E assim, é uma invalidação muito grande, porque a gente vive nessa paranoia, né? A gente viveu em um governo de perseguição também, já aumentou a perseguição com a gente, né? Não que o Brasil tenha dado um descanso assim em relação a assassinar a gente, seja simbolicamente ou não. Mas era muito doido procurar essa rede de apoio e ver que, por exemplo, numa cidade provinciana onde eu morava, o quanto era bem articulada a separação dessas pessoas trans. Sim. Né? Então, a questão da diferença de classe mesmo dessas pessoas e o fato de não ter transporte público, essas pessoas não conseguem se encontrar. Eu tentei articular um coletivo de pessoas não binárias lá e também foi uma coisa que não conseguia desenrolar pela falta de espaço mesmo. Sim. Né? Suporte, eu mal via os homens trans, imagina as pessoas não binárias, hoje que ninguém tinha muita energia para estar se discussando não binário numa cidade que ela é pequena. Eu vim para São Paulo num refúgio do curso mesmo, assim que eu tranquei o meu curso, porque depois de colocar meu nome social, eles colocaram meu e-mail institucional, meu nome lá, ou seja, eles mudaram pro meu nome certo e depois eles tiraram. Ali pra mim foi a gota d'água, porque não incomodou a coordenação, não incomodou os meus colegas. Eles, claro, se frustravam junto comigo, mas nem eu sabia o que eles poderiam fazer e nem eles tinham ideia disso, porque eu era a única pessoa trans que estava lá, né? Então, até questiono, será se eu fui a primeira pessoa trans que formou lá mesmo? Sim. Ou realmente ela tentou, assim como eu, ocupar lá e ninguém deixou ela nem ter o nome, né? E não tem o registro dela lá, né? A minha colega que fez a matéria não achou. E aí eu vim pra São Paulo nisso, né? Mas como um refúgio, porque tinham outras pessoas trans que me acolheram aqui, tem outros amigos aí que eu já te apresentei e tudo mais, que me conheceram ou pela poesia ou por algum vídeo que eu fiz, demandando respeito, né? Que às vezes era uma coisa meio de deboche igual o cara a gente sim, mas às vezes uma coisa meio séria como tu também produzia. Uhum. E aí eu via o quanto que curava estar perto dessas pessoas, porque eu não preciso me defender perto delas, Sim. eu não preciso me preparar para uma coisa muito ruim acontecer. Então, é louco, você acha que você não fica mais ansioso perto das pessoas cis, mas quando você tá só com pessoas trans, você percebe tanto que é mais leve, né? O quanto que você sabe que você não vai julgar ninguém ali, não vai dar pitaco no corpo de ninguém. Você não se sente vulnerável, né? É. Acho que é isso, porque quando eu tive muito isso, assim, no começo do ano passado, eu passei por esse movimento de fato, tipo, parar de sair tanto com pessoas cis e focar no meu núcleo, assim, falar, eu preciso conviver com pessoas trans. Eu ia pra rolê cis, eu tinha crise de ansiedade, porque eu sabia que se eu tava lá e acontecer qualquer coisa comigo no banheiro, ninguém ia me defender. Tipo assim, não tinha nenhuma outra pessoa trans ali, ninguém entendeu o que eu tava passando. Então, tipo, eu não me sentia confortável ali, porque qualquer coisa podia acontecer, não tinha ninguém pra me acudir. Então, com as pessoas trans, ainda mais andando em banda, assim, às vezes como nós sai, é tão bom, tá ligado? Sim. Porque eu sei que é seguro, sabe? Sim. A gente não deixa nem um ir no banheiro sem o outro, Exato. né? É uma coisa muito automática. É. Tipo assim, o Matheus tá indo no banheiro, ele não vai só. Sim. E tipo, não é como se as pessoas fossem te confundir com uma mulher, mas assim, é tão automático. Às tipo, vezes só não, tem não que vai estar, só. sei lá, e aí? Eu vou ficar lá na frente. Então assim, é uma coisa automática. Quando eu percebi que 90% do meu sofrimento, inclusive até hoje, né, é ter esperança nas pessoas cis, e aí quando você erra e você é trans, você erra diferente. O seu erro é visto diferente, principalmente se você for transmasculino. Sim. Os nossos erros, digamos, erros, né, não violências, enfim, Sim, toxicidade. são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. Mas assim, o quanto que eu me vejo até hoje descartável para essas pessoas, sabe? E aí, pessoas que a amizade fica volátil porque ela não acompanha o mesmo rolê, que eu preciso que tenha a lista trans, porque eu preciso que meus outros amigos entrem,
Porque eu sei o valor do ingresso para as pessoas trans no convívio e as pessoas nunca pensam nisso. Então você vai, ou você se anula ali, ou você mesmo vai descartar daquela relação, porque a pessoa não está disposta, né? Então vai ficando vazio. E é louco, porque é só porque você é trans. Parece que não é, parece que é por alguma coisa, mas é só. A gente tenta diferentes. inventar outras coisas na nossa cabeça, né? É. Tipo, não é por isso. Mas no final você vê que é, né? Tipo, não tem pra onde fugir. Você me segue no Instagram, certo? Você me segue. Falso. Blogs. Aí, ela ficou brava que você não me segue aí, ó. Você vê que eu recebo várias perguntas de pessoas e que nem sempre são muito, né, boas, tão legais assim. E eu já respondi muito, né? Então por isso que hoje eu te chamei aqui também pra gente estrear o quadro Jamizeira Responde. Eita, mano. Esse daí eu quero ouvir. Eu selecionei 3 perguntas aqui pra você responder. São perguntas que eu já respondi, então agora é tua vez. Tá bom. Primeira, na do Juninho eu só selecionei ofensas sem querer, dessa vez eu mesclei um pouco, tá? Só fez eu sair desse quadro zangado, cara. Eu saí. Vai ser de boa, vai ser de boa. O primeiro é uma mensagem de um homem trans, que ele fala que ele não se adaptou ao Packer, mas ele se sente na obrigação de comprar. Tem 16 anos e quer saber como lidar com isso. Eu acho que é uma coisa que eu falo muito na terapia. Tipo assim, isso vale pro bom ou vale pro ruim. Nada fala mais que a experiência, né? Então, eu vi um menino trans que ele colocou um texto que eu gostei muito, o Aru, ele é pai de uma house, né, daqui de São Paulo. E era uma fotinha dele dando uma aliança pra irmã dele. Não era pedir um casamento nem nada, mas ela nunca recebeu claramente uma aliança. Um símbolo, não era qualquer um dela. Né? E ele escreveu assim que se fala muito sobre a gente ser uma pessoa trans e às vezes o que a gente vive é uma coisa meio extraordinária, né? Uma coisa pra além. Então, eu sou o Matheus, eu sou o Jamil, apesar do papel não dizer, eu tenho um afeto, apesar de todas as rejeições, né, de estar nesse lugar de escanteio. E aí ele fala que às vezes a gente foca tanto em viver essas coisas extraordinárias, né? Eu tenho que ter um pack, eu tenho que ter um pé que tem que ser bom, sexo, eu tenho que ter um pé que a pessoa tem que gostar também, então isso tem que ser um objeto de desejo. E às vezes a gente esquece das coisas ordinárias, né? Que é tipo, usar o nosso corpo, só o que tem ali, né? Testar outras formas de você transar com a pessoa, de não ser só aquela coisa heteronormativa. Eu não estou dizendo que é errado você ter a visão heteronormativa. Eu estou dizendo que você tem o direito de ter quantos packs você quiser, viver essas coisas ordinárias, mas talvez passar por isso para pensar que isso não é para você. Não é a única possibilidade, né? Não é a única possibilidade, não é porque o cara trans lá ama e ele faz propaganda de todos os packs que ele tem, que a minha vida sexual ela tem alguma lacuna, uma coisa que precisa. Tá condicionada aquilo. Né? E na terapia eu escuto muito isso, né? Que é meio clichê, mas você ter uma pessoa transmasculina que sente que falta algo nela, e às vezes não é nem um pênis, uma coisa assim, mas esse ciclo de não ser suficiente, né? Às vezes está no conteúdo que a gente consome também, né? De achar que para ser um homem trans eu preciso disso, eu preciso daquilo, se eu for não binário eu tenho que ser andrógeno, isso e aquilo, não tem que nada, entendeu? Você às vezes pode viver a coisa ordinária ali, você transicionar e usar as mesmas roupas de quando você tinha adolescente, continuar com o mesmo corte de cabelo, continuar com o mesmo tom de voz, né? E não tira quem você é. Acho que às vezes a gente se confunde nisso, né? Às vezes as coisas parecem que tem etapas dentro da transição, né? Como se a gente tivesse que cumprir coisas, Então, me assumi trans, tenho que retificar meus documentos, tenho que tomar hormônio, tenho que comprar um packer, tenho que fazer mastectomia, sendo que ninguém tem que nada. Tem que ter uma namorada assim. Tem que ter uma namorada assim, Deus. Poliana, te amo. Sem cisfobia. Sem cisfobia. E não são coisas que a gente precisa ter, né? São coisas que podem acontecer na nossa vida ou não. Sim. E que não é uma obrigatoriedade, né? Número 2. Essa não é muito boa. Se você se sente homem, eu me sinto rico. Cadê meus milhões? Cara, eu acho que uma coisa muito massa. Eu já respondi muitas perguntinhas também, né? Porque eu perdi a paciência, não tenho mais paciência com o Matheus, não. Eu já tô mais velho que ele, já na minha mente. Mas, assim,
Na psicologia a gente fala que remédio pra doido é doido e meio, né? Então assim, cara, como é você se sentir uma churrasqueira, sabe? Se eu sou não binário, você Os caras vão acesar aí dentro aí. tudo bem, meu amor. Seja uma churrasqueira, seja quem você quiser, que bom. Se você quiser retificar o seu pronome pra churrasqueira, eu vou estar lá aplaudindo, lindo, perfeito, adorei. É isso. E é pelo que você falar, entendeu? Você tá rico, gasta tudo Dá limite no gasta, cartão, né? então Vai lá, você vai dar certo. Fica na paz. Depois É. vai dar certo pra pagar, porque você é rico. É, fica com Deus, fica na paz. Não, eu não vou me estressar. Jamil, o que você faria se uma sapatona quisesse te beijar? Ô amigo, isso acontece. Aconteceu agora, tá? Eu vou descer. Desliga. Um assunto delicado. Assunto delicado. Ah, então, né, teve duas meninas na minha transição que eu cheguei a questionar. Uma porque eu já tinha me relacionado, já tinha ficado com ela algumas vezes. Antes de você se assumir o cara. Antes de me assumir o cara trans. E aí, ela deu em cima de mim no começo da transição também, né? Eu falei, mas... E essa sexualidade aí, né? Como é que é e tal, isso aqui. Não. Eu nunca me... Aí ela até corrigiu. Não, as pessoas me colocam nesse lugar de sapatão, mas não me reconheço. Então, de boa. Aprendam, meninas, entendeu? Não caiu a boca dela de falar, entendeu? Mesmo que ela, por algum momento, tenha se identificado como sapatão, né? E outra vez foi que eu questionei, né? Questionei os meus amigos, eu falei, vocês são sapatão mesmo? A gente quer trans, a gente quer causar, assim. Será se você é mulher mesmo? Por que você é mulher? Me prova agora. Eu quero saber agora, por que você é homem? Mas enfim, eu perguntei, vocês são sapatão mesmo? Nós somos. Mas assim, vocês se atraem por pessoas fisicamente, assim, como? Vocês se atraem por pessoas andrógenas? Eu fui perguntando, né? Então, talvez vocês se atraem por pessoas não binárias. E aí elas... realmente acho que eu me atraio por pessoas não binárias, né? Porque tem aquela coisa da expressão de gênero também, né? Então, e aí, fiquei nesse meio termo, né? Mas na verdade era uma cantada pra saber se ela queria ficar comigo, né? E aí deduzi, né? Que se ela ficou comigo... Deu certo? Deu certo. Se eu soubesse, eu ver no Instagram um post de visibilidade lésbica, eu vou lá agora e eu vou expor, mas é isso, é uma situação que eu sempre me vi, assim, né? De ser visto quanto uma porra das pessoas. Quando você pega uma foto minha de antes, eu era mais feminino também, eu usava mais maquiagem. Gosto de maquiagem, mas hoje não uso tanto. Mas aquela coisa, né, da expressão que eu tinha, né? Eu era ruivinha, cabelo maior, maquiagem, roupas mais apertadas. E essas pessoas acabavam chegando até mim. E aí eu dispensava todas, né? Acho que eu não fiquei com ninguém, assim, no começo da transição, justamente porque eu sabia que elas não estavam vendo a minha identidade ali. Você sabe quando a pessoa te enxerga. Ali, né? Eu sinto que às vezes falta força, sabe, pra muitos meninos como a gente, sabe, que passou, que teve aí relacionamentos como dessa menina, né? Ou nem tanto, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu nem me relacionava com essas meninas, entendeu? Eu só perguntei pra elas. E aí eu sinto que muito, assim, a gente como pessoas que foram designadas meninas, né? A gente foi socializado de forma que a nossa opinião, ela é sempre, né? Alguém que vai dar uma opinião e vai atropelar a nossa. A nossa não é tão interessante, se eu falar ninguém vai ouvir. E a gente tem esses atravessamentos, aí a gente parece que transiciona e esquece que está nesse papel também de se minimizar perto dessas outras pessoas, né? Então, não é o fato de você ter que brigar com a pessoa pela sexualidade dela, ter que convencê-la de nada, mas você não enxergar que aquilo ali tá anulando todos os âmbitos da sua vida. Né? Eu só comecei a fazer isso, né? As primeiras vezes que eu passei, eu não me aborrecia, eu achava que não era isso mesmo, deixava pra lá, né? Nesse caso, as meninas davam em cima de mim, os meninos davam em cima de mim, eu sabia que era uma sexualização ali, porque no início eu tava meio andrógeno, né? Assim, e aí tinha essa coisa, porque não acontecia antes da transição, foi só transicionar. Sim. E aí eu sinto que às vezes a gente não se sente no direito de se posicionar. Precisou uma amiga minha, uma travesti preta,
me dá uns amor. Ela falava, amigo, isso é transfobia. E eu falava, mas é porque é minha amiga há tanto tempo e ela errou só numa mensagem. A gente fica relativizando. Ela tinha que falar, amigo, se você não considerar isso uma transfobia, você não considera mais nada. E aí a gente vive uma vida de sombras, né? Apesar da minha namorada falar que é lésbica, apesar de ninguém me chamar pelo nome, fica se relacionando com as mesmas pessoas que não te enxergam. E eu vejo a gente muito nesse lugar ainda. E não se sente no direito, tipo, de falar não. Eu não quero isso pra mim, sabe? É que fica tão acostumado a sofrer a violência que é isso, né, que você falou. A gente acha que não vai ser escutado e acaba... Nem vale a pena não vale a pena falar. E, gente, queria aproveitar também para mostrar o moletom, um deles, né? Tem vários, um dos moletons do Cara Gente Cis. Olha aqui que lindo. Espero que esteja focando aí. Essa é a parte da frente, a Lola tá latindo porque ela quer um. Tem que fazer a versão pet aí. E é isso, tem moletom, tem camiseta, tem de várias cores, tem verde, tem laranja é bonito também. Tem preto, tem branco. Vai ter rosa agora. Vai ter rosinha. Aí sim, eu vou deixar aqui, enfim, as redes sociais do Jamil, do Cara Gente Cis. E na descrição também, pra vocês comprarem, né? Ficarem bem trajados aqui, como eu, pelo amor de Deus, hein? Tá com vermelho porque ele é flamenguista. Queria te agradecer, mano, por ter colado, né? Fiquei muito feliz de te receber. Você é um cara muito importante pra mim, fiquei muito feliz de a gente se aproximar esse ano. E, mano, obrigado por ter colado, por ter disponibilizado seu tempo. Queria pedir pra você deixar aí uma mensagem final pra galera trans que te acompanha, que acompanha seu trampo, seu corre, que te admira. E é isso, mano, fica à vontade. Valeu. É isso, cara, só agradecer aqui, muita satisfação. A gente é vizinho, mano, não vou falar onde é que a gente mora, porque vai que doido aí, né? Tu recebe tanta mensagem maluca. Mas é isso, a gente mora pertinho aqui, aí, sei lá, acho que só agradecer e esperar que a galera daí do outro lado tenha muita coisa, tipo as coisas que a gente tem, né? De poder ter um churrasco aqui, de poder gravar uns vídeos bacanas, de poder sorrir junto, fazer outras coisas, né? Que, tipo, sendo trans, mas outras coisas também. E é isso, vou deixar com a frase do Fernando também, que eu gosto muito, que é: não dá pra transicionar pra cis, bota isso na cabeça de vocês. É isso. Né? E vamos que vamos. Valeu, mano. Valeu.